Oi, pessoal. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Cigar Box Band. Então, galera, é um prazer estar entrevistando vocês. E antes de a gente falar de It's Alright, né, que é o novo álbum de vocês, queria conversar um pouco sobre, para quem não conhece a história de vocês, começar contando um pouco da história da banda, como é que tudo aconteceu. Uai, a história começou, cara, através da minha amizade com o Germano. A gente já se conhece há 20 anos, Uhum. e o Germano ele ficou mais ou menos uma década em Londres, e a gente ficou mais ou menos 10 anos sem se ver. E aí, quando ele voltou para BH, foi quando? Meados de 2017? 2016, já. 2016, a gente, a gente acabou se encontrando através de um amigo em comum, e a gente começou a desenvolver algumas parcerias musicais, cara. A gente começou a tocar, fazer duetos, tocar em bares. E aí foi nessa vida de bar, cara, que a gente ficou meio entediado de ficar tocando cover. E a gente começou a improvisar uns blues, assim, ao vivo, em bar, e a galera começou a aplaudir. E aí a gente resolveu montar uma banda de blues rock, nessa pegada. Legal. E It's Alright, né, é o terceiro álbum de vocês, e ele vem com um peso mais de manifesto artístico, né? Como é que vocês sentiram que estavam prontos para dar esse passo mais filosófico e visceral, por assim dizer, na carreira de vocês? Cara, na verdade, eu acho que fazer rock autoral, orgânico hoje em dia, em tempos de IA, é a gente insistir mesmo na arte, insistir no ser humano, né, cara? Uhum. Insistir na, na coisa tradicional ali do rock, né, cara? Insistir no sentimento humano, né? Nadar contra a maré, né, cara, do que eles estão tentando impor aí, né? Quem governa o planeta, né, digamos assim, né? Que Ah, tem mesmo que tem esse uso da tecnologia para finalidades que a gente não sabe direito para quê, né? verdade. Mas eu acredito que It's Alright, cara, é justamente aquele grito de, não, tá tudo bem, cara, pode vir a inteligência artificial, o mercado pode ser complicado, as pessoas, sei lá, podem estar gostando de outros estilos do que o rock, mas a gente vai continuar insistindo no rock e no blues, Isso porque tá aí, tudo certo, saca? Porque o mundo é cíclico. É uma coisa verdade. que tem muito no Cigar Box Band, que, na verdade, cada disco é um momento mesmo, né? Então, o primeiro disco ele tem um momento bem específico daquele ali que a gente estava vivendo na época. Aí, o segundo disco já vem uma coisa um pouco mais diferente, né? Mantendo raízes, claro, mas já vem uma coisa mais diferente um pouco, né? E o terceiro disco já é esse momento atual, né? Com essa questão do AI, né? Da mudança mundial mesmo, né? Da cultura e da música. Então, é Verdade. um disco que está muito centrado no momento que a gente está vivendo mesmo, sabe? Então, enquanto a galera tá fazendo música no Suno, a gente tá fazendo música com Cigar Box, cara, que é um ancestral da guitarra elétrica, que era utilizada em 1930, entendeu? A gente tá fazendo o contrário do que a galera tá fazendo hoje, saca? Enquanto a galera tá no digital, a gente tá no orgânico, saca? Então, enquanto a galera tá fazendo amizade com o robô, a gente tá fazendo amizade aqui, ó, no presencial, na brodagem mesmo. Tanto que a É. galera até pergunta se a gente é irmão e tal. A gente não é irmão, né, mano? Parece, parece. Parece, aparência parece. Cara, a gente tem essa brodagem, né? A gente valoriza isso. Eu acho que banda é isso, né, cara? Se não tiver brodagem, acho que não tem, né? Não, igual o Fred falou mesmo, né? A gente começou, a gente estava entediado de ficar tocando os covers, né? Normais, que todo mundo toca por aí. E Uhum. aí o Fred falou, cara, vamos começar a improvisar umas coisas, improvisa um blues. Aí começou improvisando um blues. Aí um dia ele falou comigo, eu vou começar a explorar cigar box. E eu falei assim, pô, legal, né? E é uma coisa que a gente não tá nem muito acostumado a ver. E aí foi isso, cara. Foi uma coisa bem orgânica mesmo, sabe? E Eu, da nossa interação musical, assim, né? Deu certo, né? Funcionou. eu tô aprendendo agora com vocês, que o Cigar Box, né, no caso. Mas o que fizeram vocês resgatar isso que é lá de trás, né, que você falou, né, antigo, né? O que fez vocês trazerem Sim. de volta para cá e falar, cara, vai dar certo com o público que a gente tá tentando atingir? Pô, cara, eu nem pensei na questão do público, não. Na verdade, a escolha da Cigar Box foi mais para matar o tédio mesmo, cara. Né? Que a gente tava de ficar tocando violãozinho, e eu sempre gostei de instrumentos exóticos, e aí eu gosto também de coisas antigas, de coisas vintage e tal, né? No meu estúdio tem algumas coisas antigas, tipo um Teremin, por exemplo, e aí eu já tinha visto, cara, Cigar Box por aí,
E vi que tinha alguns fabricantes de cigar box no Brasil, que cigar box é uma coisa muito baratinha, porque é muito rústico. E Aham. aí, cara, quando eu comprei a minha primeira cigar box, que eu vi que aquilo ali, cara, o tão interessante que é o campo de estudo para poder criar riff de blues, de rock, de forma minimalista, cara. Então, isso me animou e me abriu um campo de composição e inspiração, saca? E o Germano, que eu já estava tocando com ele há um ano, eu sempre admirei ele pra caramba em relação a timbre, em relação à interpretação, né? E ele também já tinha me dito que sempre foi compositor, que sempre escreveu, que sempre tinha facilidade para escrever. Então, casou como uma luva, cara. Eu comecei a gravar os riffs com cigar box, mandava para ele. Ele tinha terminado um relacionamento na época, então ele tava mais ou menos na flor da pele, então ele já foi logo escrevendo de cara. Teve situações, cara, que a gente foi gravar a voz lá no estúdio, e meio que a voz guia que ele gravou já foi que valeu pro álbum, e na hora ele já chegou só com alguns esboços de letra e já acertou tudo na hora, e a coisa fluiu assim, super orgânica mesmo, cara. Tipo no freestyle mesmo, saca? Uhum. Com uma espécie de repente. Então foi uma coisa, nem voltar para público mesmo, não. Foi uma coisa nossa mesmo, Exato. né? Foi a gente colocando para fora o que a gente estava sentindo, né? Essa questão mercadológica, né, cara, isso aí veio depois, né, obviamente. A gente tem muita estrada na música, né, cara? Eu tenho 30 anos de música, o Germano tem também 30 30 anos de anos também, música. né? De produção musical eu tenho 20 anos. Então a gente sabe como é que funciona o mercado também. A gente Isso, sabe que hoje em dia, isso dentro até do é uma show business, coisa interessante que eu sempre faço. Apesar de vocês serem uma banda, né? Vocês dois, né? Cara, como é que a música chegou na vida de vocês? Veio de família, veio de amigos, na vida de cada um? Como é que isso então, foi? cara, no meu caso, veio de família mesmo, cara. Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de rock and roll, eles sempre foram bitomaníacos. Minha mãe sempre ouviu muito Roberto Carlos, meu pai sempre ouviu muito Beatles, Pink Floyd, Alan Parsons, The Who, e também o Clube da Esquina, Milton Nascimento. Então, assim, a gente é dos anos 80, né, cara? Aham. E, então, assim, eu lembro dos anos 80, eu ia pescar com meu pai, ouvindo Raul Seixas. Então, no meu caso, é de família. E você também, né? O meu também é família total, né? Meu pai e minha mãe, né, cantores, né? Eu tenho, tanto de um lado quanto do outro, parentes que são musicistas, né, que tocam. Então, eu tenho uma tia que toca, né, no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte. Então, eu tive um contato bem cedo, assim, com a música. Comecei cantando no coral da igreja, Uhum. né, em coroação mesmo, quando criança mesmo, e aí não teve como parar, né? A gente vai aprender. Eu cresci ouvindo ABBA, Bee Gees, Beatles, né, Elvis Presley, né, dessa mesma onda aí. Então, é uma coisa que já vem no sangue mesmo. Inclusive, esses quadros que estão aqui atrás, cara, são capas de vinis, Dá que era pra do meu pai, ver. Dá pra caraca. sabe? Então, você vê que tem vários vinis do meu pai aí, eu tenho a coleção dele hoje e tal. Cara, Então, foi uma coisa de família mesmo. tem uma geração mais nova que nem sabe o que é vinil, pô. Nem sabe o que Pois é, cara. é isso. O mundo mudou, né, cara? Hoje em dia, o mundo parece que deu um reset, né, e tal. Até sobre isso do IA, né, que a gente tava falando mais cedo, né? Sim. Vocês sentem que falta disso? Tem menos artistas que estão sendo, não é originais, mas de forma tradicional. Vocês sentem falta disso? Artistas mais tradicionais, cara? Com certeza, cara. Eu acho que o processo ritualístico da música, de você parar para ouvir um álbum inteiro, um álbum completo, isso meio que se perdeu, né, cara? Porque o Spotify, por exemplo, parece que ele não te deixa ouvir um álbum inteiro, né? Sim. Você escuta uma, duas músicas, daí a pouco ele já muda de artista sem você perceber, e aí a coisa fica fragmentada, mano. E aí perdeu essa noção de álbum que veio do vinil, né, cara? Que tem Verdade. aquela cronologia entre as músicas, né? Tem, por exemplo, o The Who tem o Tommy, que é uma ópera rock, né, cara? Então, uma Ah, pessoa ouvir uma música aleatória e ouvir outra, ele não vai entender o sentido completo daquilo, né, cara? Ou, por exemplo, o álbum branco dos Beatles. O cara ouvir uma música, depois outra no modo random do álbum branco dos Beatles, não vai passar o sentimento, né, cara? Então eu vejo que a coisa meio que foi sucateada, mano. É isso que eu vejo. Então, eu tenho saudade mesmo dos anos 90, por exemplo, daquelas caixas de som analógicas, daqueles sistemas de som analógicos, da textura do som analógico, sabe? Da riqueza da harmônica do analógico. Tenho saudade demais, cara. Porém, também não sou contra o digital, não, cara. Mesmo porque aqui no estúdio eu uso três tecnologias, cara, que é a digital, a analógica e válvula também, que é a mais antiga de todas.
É. E muita gente, isso também é uma coisa curiosa, né? Você vai parar para ver uma letra